Eu sou Marina de Cuiabá. É uma mistura de pergunta como o que nós vamos fazer. Eu tenho escutado que é para ter sífilis zero há anos. Quer dizer, nós estamos entrando numa outra possibilidade de acabar em 2030. Mas primeiro era para acabar em 2000 e depois assim nós vamos indo. E eu faço pré-natal de gestantes HIV. E faço de DST também. Porque vocês colocaram que é muito simples tratar sífilis. Como era muito simples tratar gonorreia, como é muito simples tudo. Mas eu acho que falta esse capítulo na escola. Porque eu continuo recebendo gestante com um VD de 1 para 2 e continuam me falando que isso é cicatriz sorológica. E não olham os restos dos exames e não olham nenhum contexto. Então, eu não sei como é que, quer dizer, as pessoas que estão no nível acadêmico, que têm ambulatórios acadêmicos, alguma hora vai ter que explicar, porque para mim é muito claro aquela curva de como funciona o FTBS, como funciona o VD, o que é aqui e o que é aqui. 1 para 2 é aqui, 1 para 2 é aqui. Então, é meio complexo. A identificação de sífilis congênita, então, é mais complicada ainda. Porque, tirando os hospitais que têm a rede SUS, nos hospitais particulares, ninguém faz teste de sífilis e HIV na hora que entra para dar à luz. E tudo é subnotificado, porque ninguém em consultório particular notifica um VD, independente do título que ele estiver. Né? Pelo número que eu tenho em Cuiabá de sífilis congênita, o ano passado, que eu tive 60 casos, então, eu acho que o que está notificado no Ciclone não bate com a realidade que eu vejo lá. Então, essa é uma das questões que eu acho que vai ser muito difícil a gente terminar em 2030 sem sífilis, porque o povo não sabe tratar sífilis. Quem está na ponta não sabe tratar sífilis. E a ponta continua sendo uma escala para você galgar outros lugares. Os recém-formados vão para a ponta. Eles ficam lá um tempo, a hora que ele arruma um emprego melhor, ele vai embora. DST, eu acho que é quem faz um pouco de infecto que ainda trata DST, porque o resto ninguém trata DST. E quanto à questão da gonorreia, que eu acho que por enquanto a gente não tem, pelo menos lá em Cuiabá, eu vejo que a gente não tem resistência à ceftriaxona, mas vai ser por um período muito pequeno. Porque quando alguém chega no pronto-socorro com qualquer coisa, antes dava benzetacil, mas como o benzetacil começou a faltar muito, então não se dá benzetacil, se dá ceftriaxona. Então, eu acho que nós estamos numa situação bem complicada. E a gente tem, assim, eventualmente, a gente tem alguma pontuação na mídia de que a sífilis está aumentando e de que a gonorreia vai chegar num ponto que nós não vamos tratar. É muito mais interessante falar assim de 1000 doenças complicadíssimas, né? Quanto mais complicado for o nome, eu acho que é mais fácil de tratar do que você falar sífilis. Então, o meu questionamento é esse. Quem está no meio acadêmico, o que nós vamos fazer? Eu não estou no meio acadêmico, eu estou na ponta. Né? Mas, assim, eu vejo por Cuiabá. Eu sou uma das únicas na rede pública que trata gestante com sífilis. E não faz sentido. E sífilis não é para ser encaminhado do PSF para um ambulatório. Só vou fazer o comentário, e depois a Maria Clara vai comentar. A sífilis, quando a gente compara com gonorreia, a gente vê que não tem resistência. Então, esse é o ponto positivo. A falta de penicilina acarretou uma série de dificuldades, principalmente no tratamento da gestante. Né? E o grande desafio que eu quis colocar aqui é você levar aos jovens esse conhecimento, aí eu acho que vale não só para a sífilis, mas para todas as doenças de transmissão sexual, lembrar disso. Eu sempre comento que quando eu decidi fazer doenças infecciosas, e comentei com a minha avó, que nasceu no século retrasado, 1889, ela fez a seguinte exclamação, fala: nossa, quer dizer que você vai cuidar de sífilis? Mal sabe ela que sim, não é? Então, a gente precisa renovar essa questão do conhecimento, da procura do diagnóstico, do desafio que é o diagnóstico da sífilis, de cada vez mais as formas mais diferentes, que, claro, não são as mais frequentes, ainda bem,
Mas, de qualquer forma, esse é o desafio, chegar à ponta o esclarecimento do diagnóstico, porque tratar não tem muito segredo, né? Qualquer manual nos mostra como tratar. A questão está como interpretar os testes, que são baratos, e chamar a atenção e tratar. Acho que esse é o grande desafio que existe ainda hoje nas escolas médicas. Eu queria concordar, eu acho que tem uma questão importante, sem dúvida nenhuma, como você coloca, e o tratamento da gestante com sífilis não pode ser centralizado, né? O tratamento da gestante com sífilis hoje deve ser totalmente descentralizado. Nós temos que simplificar muitas vezes, porque alguns algoritmos de tratamento são algoritmos muito complexos, eu acho. Eu acho que a gente tem que simplificar, apontar os algoritmos com uma simplicidade um pouco maior. Interpretação, você tem toda a razão, as pessoas têm ainda muita dificuldade de interpretação de diagnóstico. Nós hoje temos os testes rápidos implantados em praticamente todo o país, né? Os testes rápidos para sífilis, para HIV e para hepatite. E acho que a gente tem como realizar os testes confirmatórios, no caso de sífilis, né? Quando a gente tem um teste rápido positivo. Mas a nossa tentativa, inclusive, é de, entre as DSTs nesse momento, focar na questão da sífilis. Acho que se a gente focar na questão da sífilis, na gestante, na sífilis congênita e na sífilis adquirida, eu acho que a gente vai conseguir, inclusive, ampliar para as outras DSTs, né? Então, acho que aqui em São Paulo a gente tem tentado fazer isso. Olhar para a questão da sífilis com muito cuidado. Acho que a gente já tem hoje estratégias colocadas que vão possibilitar a gente a ter este enfrentamento. Com muita dificuldade, como você bem colocou. É complexo, mas nós não podemos fugir dessa discussão, né? E a questão da ceftriaxona hoje está bem colocada, a gente já tem nos serviços e, por enquanto, temos trabalhado com ela. Por enquanto, como você bem coloca. É dessa forma que a gente tem trabalhado. Mas são apontamentos importantes. E acho que aqui a gente está vendo um grupo grande de jovens, o que para nós é muito interessante, né? São pessoas em formação, são pessoas que estão, que a gente espera que possam se juntar a nós aí nesse enfrentamento. Eu não quero perder a oportunidade de dar um recado que estou repetindo, às vezes até a exaustão nos últimos tempos. 2 anos atrás, se não me falha a memória, o Conselho Federal de Medicina mandou a todos os médicos do país, todos receberam, todos estavam registrados no Conselho Federal de Medicina, a recomendação de que em qualquer encontro de saúde, qualquer que seja a razão pela qual alguém procura uma atenção à saúde, em todos os encontros de saúde, discutisse com o cliente a possibilidade, não impositiva, mas analisasse com o cliente a possibilidade de fazer um perfil laboratorial, incluindo sorologias para as hepatites virais, B e C, HIV e sífilis. Eu só acrescentaria não deixar de dar ênfase para o vírus A, porque ele agora está tão importante e valorizado e ser reconhecido quanto o B e o C. Então, todos nós podemos e devemos fazer isso, a todo encontro de saúde. Discutir com o cliente a possibilidade de realizar este perfil. Diagnóstico precoce, ação precoce, seria esse o resultado final desse tipo de comportamento. Professor Mendonça, a minha dúvida é o seguinte: nós poderíamos atribuir, no caso de reinfecção, no caso da hepatite C, a mesma importância em termos de transmissão sexual nesses casos específicos de reinfecção? O mesmo raciocínio básico para a primeira infecção vale para a reinfecção, não é? Os mecanismos, sim ou não, sexual ou não sexual, são os mesmos, não é? Sou pediatra, eu trabalho na vigilância justamente com sífilis, na região de Pirituba, Perus. E eu concordo com a colega, a gente observa muito isso, o médico que fala 1 para 2 é cicatriz sem saber a história do paciente. Então, eu acho que capacitação é uma coisa que nós temos que fazer, mas nós precisamos de apoio também, principalmente das faculdades. A gente vê muita gente nova não sabendo tratar sífilis.
Agora, minha pergunta, doutor Juvencio, é o seguinte: o manual de 2006 fala em 14% de falha terapêutica no tratamento da gestante. Um dos itens fala justamente quando a gente trata apenas com uma dose na fase precoce. Só que o novo PCDT nosso orienta justamente apenas uma dose no tratamento precoce. O Covisa aqui em São Paulo, eu já fiz essa pergunta, não vai adotar isso, vai continuar com 2 doses. Eu gostaria da opinião do senhor, porque ontem eu conversei com o pessoal do Ministério, eles falaram que não, é uma dose, etc. Acho que não há dúvida, né, Maria Clara? São 2 doses e pronto. Eu acho que isso Não. Algumas discordâncias. Como a gente está numa orientação nacional e a gente está incluindo uma nova dose, acho que a gente não está fazendo nada diferente, né? Quer dizer, nós estamos com uma proteção um pouco maior aí, né? Então, nós não estamos excluindo, muito pelo contrário, a gente está incluindo essa é uma diretriz que a gente, por enquanto, acha que é mais prudente a gente manter. Mais uma. É esse o cuidado que a gente está tendo aqui no Estado. Enquanto a gente não tem mais perguntas, eu queria fazer uma pergunta para o professor Felipe Mayot, a respeito do papel da faringe como santuário do gonococo em geral e do gonococo resistente. Eu queria saber se seria recomendado, professor Felipe, fazer uma testagem para verificar cura depois do tratamento e quanto tempo depois do tratamento, se esse for o caso. Okay, I'll answer in English now. Okay. I hope I've understood your question. So first thing, most cases of gonorrhea will be treated syndromically as genital discharge. So here you have to have a strategy that is a combination of drug based on what is the best available evidence. If these fails, then such patients should be seen in places where you can test. So until we have rapid point-of-care diagnostic test to test for gonorrhea detection and resistance, we are not in a position to do that or recommend it for everybody. But when you can do that, so in the UK, patients are treated syndromically, but a swab is always taken. And depending on sexual history, multiple anatomical swabs are taken. Therefore, it's possible to adjust the treatment if necessary. The usual follow-up for such patients, particularly if you find there was a resistant strain, would be between 2 and 4 weeks, usually about 4 weeks after treatment. My practice was, when I worked in Africa, was my practice for many years, was to see patients after 7 days to see if they failed treatment, because you would know about failure quite quickly. But with molecular tests, it's difficult to know if you find still the presence of gonorrhea. So unless you have culture, and that's only a few clinics can actually afford to do culture, then you would not know. We hope that with the development of new molecular point-of-care diagnostic tests that specifically test for resistance of some antibiotics like ciprofloxacin, it will be possible to tailor. But then in these cases, there will necessarily be at least some validation by taking swab for culture. So one, the diagnosis of gonorrhea, if it's not done syndromically, is not easy. The resistance determination is not easy, and the monitoring of the failure is not easy. And that's why even in a fairly developed system of genitourinary clinics in the UK, it is still the work of some specialist clinics. Now with the throat, what is known is a number of antibiotics do not reach tisular concentration. And in the case we had in the UK, where the person had been treated and cured at the genital level, but not the throat level, it was quite remarkable that they actually used spectinomycin, which is the known drug, one of the drugs that is known not to work well for throat. So you have to make the choice of these particular drugs. And linking now to your test of cure, I think the throat is definitely the one place to look for, even if genitally the person has gone better, if there is an indication that there was an infection in the throat in the first place. So if you have a dual infection, genital plus throat, make sure you get the throat cleared. Okay. Is that
Acho que nós temos tempo para fazer... Lembrei de mais uma coisa. Sim. Quando é que a gente indica líquor para os pacientes HIV com sífilis? Porque a gente sabe que o decris do VDRL é bem mais lento tudo. E quando é que eu indico líquor para eles? Bom, aqui nós temos um caminho bifurcado, né? Existe, eu acho que sempre que é possível, quando você tem uma sífilis latente, aquela que é diagnosticada apenas laboratorialmente, sem nenhuma manifestação específica, aqui reside a dúvida se colhe o líquor ou não. Na minha opinião, sim. Se é possível coletar o líquor, coleta-se, até porque existem algumas publicações mostrando que cerca de 30% a 40% das pessoas têm treponema lá, embora a gente não tenha nenhum teste molecular para confirmar esse dado. Então, de uma maneira geral, eu acho recomendável. Mas o que a prática diz é que você trata, se você tiver uma sífilis latente, observa a diminuição dos testes disponíveis. Se não ocorrer a queda de 2 diluições, aí sim você colhe o líquor e aí avalia essa possibilidade do tratamento. Na minha prática, eu sei que isso é questionável, mas eu recomendo que as pessoas que queiram coletem um líquor, mesmo sendo soronegativos para HIV. E a gente tem observado alguns casos de positividade nesse líquor. Bom, eu gostaria de agradecer a todos.